Boa noite, obrigado por estarem aqui mais uma vez aqui com a nossa live no IBN. Hoje a gente fala de um tópico super legal, foi tema de centenas de anos de estudos aí, que é basicamente as nossas emoções e como isso está relacionado com a nossa tomada de decisão. Ok, logo mais a gente vai começando. Pessoal, quem já entrou, se quiser pode ir colocando de onde vocês estão, sempre legal a gente saber, né? Clicando nos coraçõezinhos para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, Floripa, muito bom. Ok, mais uns minutinhos. Fortaleza. O assunto de hoje vai ser neurobiologia das emoções e suas influências sobre a tomada de decisão. A gente vai falar um pouquinho sobre como esses temas que aparentemente são tão distintos, né? Muitas vezes a gente pensa, bom, tomar uma decisão precisa ser frio, precisa ser calcular todas as variáveis e tudo mais, né? E na prática a gente vai ver que não é bem assim, né? Vários estudos científicos têm mostrado que as emoções contribuem substancialmente para como nosso cérebro toma decisões ou como nós temos essa possibilidade de ir avaliando as escolhas das nossas vidas, né? E o tema é tomada de decisão, perdão, neurobiologia das emoções e as suas influências sobre a tomada de decisão. Tá? Bom, pessoal, são 6 horas, né? Primeiramente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa mais um dia na live do IBN, né? E oi, Fran, tudo bem? Faz tempo, né? Saudades. Uma Se vocês tiverem comentários, dúvidas, podem falar, vai mandando aí no chat, a gente vai conversando, né? Acho que a ideia é a gente estar um pouco longe, mas estamos todos perto aí, né? Nesse período um pouco diferente a nossa história aqui no Brasil, né? É, eu vou falar basicamente sobre o tema de neurobiologia das emoções e também sobre como isso influencia o nosso processo decisório, né? O, Isso foi tema, entre outras coisas, do meu doutorado, né? Que eu fiz lá em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, né, é por que é importante estudar as emoções no entendimento da tomada de decisão, né? Que até tradicionalmente, culturalmente, é muito comum a gente tratar como se fossem temas separados, né? Uma pessoa fria, calculista, digamos assim, mais racional, será que ela toma decisões piores ou melhores e assim por diante, né? E uma coisa que a gente tem notado, né, conforme os estudos sobre neurociência, e especialmente estudos de lesões, né, pessoas que têm algum tipo de mau funcionamento ou disfunção cerebral, mostraram que como é importante que as emoções estejam presentes no nosso dia a dia na maneira como nós ponderamos nossas escolhas. Né? Por exemplo, como é importante para o nosso aprendizado, né? Como é importante para mover o nosso comportamento através das nossas motivações. Né? Como, por exemplo, é importante para como as emoções podem, por exemplo, alterar a nossa maneira de ver o mundo. Né? E também como através das emoções que nós sinalizamos e nos comunicamos socialmente. Né? Então, de maneira geral, tem algumas pessoas que colocam até que o prazer, que também é uma forma de emoção, seria um dos maiores truques da natureza para nos
direcionar e saber onde nós alocamos e decidimos alocar os nossos recursos conforme nós andamos aqui nossa curta jornada pelo mundo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de como isso foi moldado ao longo da nossa história, né, evolutiva, né, que foi moldando o nosso cérebro até nós chegarmos a essa jaca que temos aqui, né, e também a possibilidade de tomar decisões tão complexas, né, como, por exemplo, as decisões que estamos passando agora e até mesmo decisões do nosso dia a dia, como, por exemplo, se eu compro produto A ou B, ou sei lá, se eu volto nesse restaurante ou não, se eu fico com essa pessoa ou não, e assim por diante, né? Então, primeiramente, uma das concepções mais famosas aí sobre a tomada de as emoções é que o nosso cérebro ele seria dividido em três partes, basicamente. Aquilo que evolutivamente nós compartilhamos com os répteis, né, o nosso cérebro reptiliano, que, por exemplo, aquilo que a gente, por exemplo, nossa capacidade de nos mantermos vivos através de respiração, funções vegetativas, como capacidade de manter nossa temperatura corporal, nossa capacidade de nos movimentarmos, nossas capacidades mais básicas, assim por diante, né? E aquilo que nós compartilhamos também com os mamíferos, né? Se você parar para pensar um pouco, tipo, é bem diferente, né? Uma cobra de uma vaca, digamos assim, ou mesmo seu cachorro, seu gato, né? Eles têm uma capacidade de demonstrar emoções, de demonstrar afeto, de se relacionar muito diferente, né? E é nessa transição tão importante que um teórico chamado Paul MacLean criou o conceito da teoria tripartite e também do sistema límbico, né? Que é tão famoso aí nos diversos estudos que você escuta sobre neurociências, né? E como isso acaba sendo importante para nós? Porque a gente pode ver que as emoções são algo carregado desde a nossa história evolutiva, né? E como isso e elas sempre assim, reagem, se dão a partir de uma interação com o ambiente, né? Então, por exemplo, já o pessoal da análise do comportamento colocava, por exemplo, o Watson, né? Foi um dos principais nomes aí do behaviorismo, né? Ele colocava que as emoções são como reflexos, né? Basicamente, você consegue, inclusive, condicionar certos medos em pessoas a partir de uma relação que ele estabelece entre um estímulo ambiental e uma resposta comportamental, né? Por exemplo, nesse caso, ele fez ele condicionou o medo em um pequeno bebê, né? A partir de coisas que não tinha nenhum problema com mexer com ratinhos, né? Mas conforme ele foi fazendo pareamentos sucessivos, ele conseguiu, batendo uma haste de metal que fazia medo no bebê, ele conseguiu transformar isso num reflexo, né? Então a criança começou só a ver o ratinho e começou a condicionar. Isso mostra o que sobre o nosso funcionamento, de certa forma, né? Que nós temos estruturas no nosso cérebro e também um modo de funcionamento que nos permitem aprender também a partir de certas consequências do ambiente, né? E também como aspectos emocionais, digamos assim, né? Então, hoje se sabe, né, que o cérebro ele também tem sistemas separados para você trabalhar com as suas emoções, o seu gostar e o seu querer, né? Então, por exemplo, sim, Carol, com certeza, tem vários legais aí, por exemplo, livros como do Kent Berridge e outros de psicofisiologia também, né, relações, mas pode deixar que a gente manda assim. Então, foram feitos estudos que mostraram que, por exemplo, aspectos como a motivação, o gostar e o querer são bastante distintos, são controlados por sistemas diferentes no nosso cérebro. Por exemplo, eles perceberam que certos neurônios e certos sistemas no nosso núcleo accumbens são relacionados, por exemplo, a aspectos relacionados a motivação, enquanto certas regiões do nosso córtex órbito-frontal são relacionadas, por exemplo, à nossa capacidade de atribuir valor aos estímulos ao nosso redor. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque quando você vai tomar uma decisão, né, seja se você vai, por exemplo, para um restaurante japonês, se você vai para um restaurante chinês, se você vai ficar em casa e comer um hambúrguer, é muito importante a gente sempre está pensando através de emoções que estão associadas às experiências prévias nessas que a gente se coloca como nessas escolhas, né? Então,
Basicamente, então isso é tão importante, porque se você tiver, por exemplo, digamos que você possa definir a influência das emoções em três aspectos diferentes: a expectativa, a fruição e o momento pós, quando eu estou tendo um aprendizado, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então, quando eu escolho, por exemplo, ir para um restaurante japonês ou ficar em casa, é porque eu tenho uma expectativa sobre como seria a experiência de estar ali, né? E isso, com certeza, então assim, e qual que seria o principal valor associado a isso? A emoção, né? A emoção que entra aí para conseguir agregar valor e ponderar quais são qual que seria a melhor escolha, digamos assim. Muitas vezes a gente não acaba calculando de maneira racional e fria todos os aspectos da nossa vida até conseguir definir, por exemplo, eu vou para esse restaurante ou para aquele. Por exemplo, se você, imagina você fazendo isso na sua vida, né? Por exemplo, aquele restaurante ele tem uma fila de espera melhor, né? Mas isso também significa que de repente a comida não é tão boa, né? Mas também, mas quanto tempo e quanta gasolina eu gasto para ir até lá, né? Se você for ver, imagina um diálogo desse tipo, né? Muito provavelmente as pessoas iam pegar depois de um tempo e falar, bom, chega, né? Deixa eu ir pegar e decidir aquilo que faz mais sentido, né? E basicamente, então, como que então, as nossas emoções estão influenciando nossa tomada de decisão a cada dia, né? E uma coisa bastante interessante hoje em dia, né, e principalmente nos estudos em neurociência atualmente, é que você consegue descrever essas emoções, né, em termos de dimensões afetivas, né? Por exemplo, e aí vamos entender um pouco melhor o que seriam emoções e também todas essas palavras que estão associadas a esse contexto. Por exemplo, o que é a diferença entre humor, o que é a diferença entre sentimentos, emoções, que seria reações afetivas e assim por diante. Bom, humor seria basicamente esse estado contínuo que você tem, que não tem um objeto associado para gerar aquela emoção. Lembra que a gente falou que emoções estão relacionadas a estímulos externos? Então, basicamente, o humor não teria esse estímulo para gerar isso de maneira geral, né? E é muito comum as pessoas, inclusive, se pegarem em certo estado de humor e isso acaba influenciando a tomada de decisão. Por exemplo, existe um caso clássico, um estudo clássico de juízes que tinham muito mais condenações próximas do horário do almoço, né, porque estavam começando a ficar de mau humor, do que quando estavam, por exemplo, próximo do café da manhã, digamos assim. Então isso ficou um dado importante para as pessoas verem aí a questão jurídica e assim por diante. As emoções, por assim dizer, elas seriam basicamente esses estados emocionais, né, estados fisiológicos que nós temos. Como o nosso organismo reage quando nós temos interação com um determinado tipo de estímulo, né, ou experiência, ou situação que provoca essas reações na gente. Por exemplo, imagina que você está aí na sua casa e de repente entra um bandido na sala, né? O que vai acontecer com você? Com seu coração, com seus músculos, né? Você tem uma descarga de adrenalina. Então, basicamente, os olhos dilatam as pupilas, o seu coração começa a bater mais rápido, né? Você começa a contrair os músculos para ou fugir ou brigar com um ladrão e assim por diante, né? Essas reações, elas têm aspectos que são conscientes, eu consigo sentir isso no meu corpo, e também aspectos que são inconscientes, né? E os sentimentos seriam basicamente os derivados dessas sensações que você está tendo do seu corpo, percebe? Então, Então, assim, por que isso é interessante para a neurociência também para a gente conseguir ver isso? Porque através de mecanismos como sensores e metodologias, nós conseguimos mensurar e avaliar e prever como as pessoas estão se sentindo através dessas reações fisiológicas, né? Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, a gente fez uma avaliação utilizando medidas cerebrais, oculares e eletrocardiológicas para entender, por exemplo, que tipo de sensação que tipo de emoção, ou melhor dizendo, que tipo de gostar, né, que a pessoa teria quando ela visse um vídeo de paisagem, de aventura, de comédia, né? E ao mesmo tempo entender como são as nuances disso, né? Então, a gente consegue hoje estabelecer paralelos muito importantes, inclusive como formam-se as preferências das pessoas, né? Através de tecnologias como, por exemplo, eletroencefalografia, eletrocardiograma,
medidas que tradicionalmente estão ligadas aí à medicina, ou então à parte diagnóstica, mas que, através do uso cada vez mais interdisciplinar da neurociência, permitiu que as pessoas conseguissem entender cada vez mais sobre o funcionamento humano, inclusive ter aplicações aí para o mercado, né? Então, continuando, basicamente, você consegue então dividir as emoções em termos de duas dimensões afetivas fundamentais. Seriam elas, por exemplo, a valência e a excitabilidade. Por que isso é importante, né, pessoal? Bom, o que seria isso para começar? Valência seria basicamente a característica qualitativa, né, da emoção. Por exemplo, se ela é uma emoção negativa ou se é uma emoção positiva, se é uma coisa que é aversiva ou se é uma coisa que gera prazer, né, e assim por diante. Então, e a excitabilidade, né, o arousal do inglês, seria basicamente quão forte é essa emoção, né? Quanto ela engaja a pessoa, né? Então, por exemplo, e através dessas duas dimensões afetivas, você conseguiria, por exemplo, descrever quase todas as emoções existentes, né? Por exemplo, uma pessoa que está em êxtase, né? Ela estaria com uma coisa de alta valência, né? E também alta excitabilidade. Uma pessoa que está terrivelmente aterrorizada, né? Digamos assim, ela teria justamente uma valência bem negativa, né? E também uma intensidade muito alta. Isso é importante, pessoal, porque, como a gente estava dizendo lá atrás, a intensidade, o afeto, ele pode ter várias funções, né? Inclusive na mediação do comportamento. Então, se eu decido, por exemplo, ficar em casa ou ir para o shopping, digamos assim, né? Isso vai estar associado principalmente a que tipo da qualidade das emoções que eu imagino obter lá, né? E uma vez que eu cheguei lá, como que fica isso, né? Como que eu me senti em relação a isso? Pode ser algo que eu posso ter gostado, eu posso não ter gostado, né? E isso também gera um aprendizado. Esse aprendizado a gente vai utilizar nas próximas atitudes e próximos comportamentos e escolhas que a gente venha a realizar, né? Isso se obtém tanto em termos em termos conscientes, como você consegue notar essas coisas, mas também em termos subconscientes. Isso foi muito bem descrito por um autor chamado Antônio Damasio, né? Que mostrou, por exemplo, os efeitos reforçadores e também os efeitos de um ciclo que seria como se dá a emoção, né? Que você tem todos aqueles sentimentos nas suas vísceras, no seu corpo, digamos assim, isso como é ser codificado. E aí você também tem o que eles chamam de marcadores somáticos, né? Como seria isso? Digamos que você passou uma situação muito ruim no passado. Por exemplo, você comeu uma carne de porco maravilhosa, estava muito boa, de repente, algumas horas depois você tem uma terrível diarreia, uma dor de barriga horrível, né? Então é muito comum que às vezes você associe isso e a próxima vez que você sinta cheiro de porco, por exemplo, isso também já não começa a te dar uma certa sensação negativa, né? E o que ele percebeu? Isso pode estar associado desde as questões emocionais, como também coisas como, por exemplo, se eu tomei uma decisão de ir para de novo para esse restaurante, né? De repente estou com comida na cabeça, né? Vou para esse restaurante, né? E a partir daí, você consegue, você também tem uma situação negativa, a própria ideia, né, de que você tomar essa decisão de ir até lá, por exemplo, já te traz alguns aspectos dessa emoção, né? Isso pode ser subconsciente, né? Então as pessoas, isso influencia a tomada de decisão, mesmo que você não tenha consciência disso, né? Uns estudos que eles fizeram também, que bastante interessantes, foram de colocar estímulos emocionais e ver como isso modula o comportamento das pessoas de maneira subconsciente. Por exemplo, eles mostraram para as pessoas fotos de imagens de rostos com cara brava, com cara neutra e com uma cara sorrindo. Isso durante uma duração de 16 milissegundos. Então a pessoa só via a imagem e não conseguia notar o que estava acontecendo, né? Basicamente aquilo ficava no estímulo subconsciente, digamos assim. Depois as pessoas elas eram pedidas para jogar água num copo e depois beber esse copo, né? E o que eles notaram é que quando a pessoa
via uma cara de raiva, né, um estímulo, portanto, aversivo, negativo e tudo mais, socialmente importante, emocionalmente, aí, a pessoa jogava bem menos água, né, e, portanto, e quando ela via um sorriso, uma cara afetiva, né, por exemplo, um sorriso, né, ela enchia muito mais o copo, indicando que a pessoa está muito mais aberta, né, e, portanto, propensa a pegar isso, como isso altera o próprio comportamento dela, né. Então, uma coisa que eu estava conversando com outros professores do IBN, né, por exemplo, como é importante, às vezes, a primeira experiência ser o afetivamente mais positiva possível, né, quando você está recebendo a pessoa. Então, por exemplo, o cliente chega no escritório, ele vai sentar na poltrona mais confortável, e isso já tem uma modulação importante sobre tomar a decisão dele, né? E assim por diante. Então, que mais? Então assim, é muito importante a gente conseguir ter esse tipo de também utilizar essas ferramentas para conseguir modular as escolhas das pessoas, né? E assim por diante. Deixa eu ver. Então, assim, pessoal, que outros aspectos que podem ser importantes aí para, então assim, até para recapitular um pouco para o pessoal que estava chegando até aqui, né? A gente estava falando sobre a importância das emoções para a tomada de decisão, né? Enquanto formador de comportamento através das nossas motivações, enquanto heurística, né, que seria basicamente quanto essa atalho para você tomar uma decisão diretamente, enquanto uma forma de modular a nossa cognição, né, então como nossa maneira de perceber o mundo, né, e também uma maneira de você conseguir se posicionar melhor cerca do mundo, ter um aprendizado e assim por diante, né? O Guilherme já está falando assim para a gente abrir perguntas e tudo mais, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, a gente está aqui abertos, né? Uma coisa que seria interessante também falar é sobre as metodologias que a gente tem hoje disponíveis para avaliar todos essas emoções, né? Hoje você tem uma série já tem até uns estudos que a gente viu, por exemplo, quais são as faixas cerebrais que estão associadas melhor a valência e estabilidade, e como o eletrocardio, por exemplo, medidas como batimento cardíaco podem estar envolvidas nisso, né? Por exemplo, hoje se sabe que regiões pré-frontais, por exemplo, à esquerda podem estar relacionadas por exemplo, a inversão pré-frontal, que a gente chama, por exemplo, está associada a um comportamento de aproximação, né, e assim por diante. O Ronaldo está perguntando se poderia falar sobre loss aversion e como isso seria relacionado ao aprendizado. Com certeza, né, basicamente, esses sistemas que a gente está falando, né, no cérebro são ligados ao nosso chamado sistema de recompensas, né, que é a nossa capacidade de decodificar, através das nossas emoções, como esses estímulos que vêm até a gente, eles podem ser positivos ou negativos e qual a intensidade, né? Valência e excitabilidade, assim como nós codificamos isso através de valor, né? Então, assim, loss aversion seria basicamente um fenômeno que nós temos quando perdemos alguma coisa, né? E está muito focado nessa história do Damasio, por exemplo, né? Então, qual que é o ponto, né? Por exemplo, você está jogando, digamos que você está jogando um jogo de azar, que você repetidamente, e você vai vendo basicamente que algumas maneiras você ganha, digamos que tem 4 opções de aposta. Algumas dessas opções elas vão te dar mais perdas e mais ganhos, uma coisa de alto risco, e uma coisa de menos perdas e menos ganhos. Então, por exemplo, uma coisa mais conservadora, para pensar até para simular uma coisa de bolsa, né, digamos assim. Então, conforme você vai pessoas que têm, por exemplo, essa capacidade, conforme você vai recebendo estímulos negativos, né, feedbacks negativos do ambiente, você está, por exemplo, você vai deixando de ir para aquelas opções que são mais negativas, né, e conforme você está indo para aquelas opções que são mais positivas, então você vai direcionando seu comportamento dessa forma. Por isso que o prazer é tão importante, né? Por exemplo,
quando você frui uma experiência que é decorrente de sei lá, você está sendo então a consequência de uma determinada resposta que você está realizando, comportamental, então isso acaba modulando todo o seu comportamento ao redor, né? Vamos lá, o Fábio está perguntando se tem algum estudo analisando a variabilidade cardíaca e as tomadas de decisão. Vários, sim, vários estudos, especialmente focando aí, por exemplo, bom, o próprio estudo do meu doutorado ele foi um dos aspectos relacionados a isso. Quando a gente fala de tomada de decisão, geralmente o pessoal até brinca, fala sobre o seu sobrenome, né? Porque é um fenômeno extremamente complexo, né? Que pode ter variações de diversos níveis, né? Por exemplo, do estímulo, né? Por exemplo, essa opção aqui ela tem uma cor A, cor B, digamos assim. Do processo, a maneira como eu apresento isso, por exemplo, também do tempo que eu demoro para apresentar isso daí, mas, enfim, como o coração ele está altamente implicado nas respostas emocionais, então você consegue fazer até uma das maneiras de estabelecer esse paralelo, tá? Eu posso te encaminhar depois, né, através do privado, alguma coisa assim, ou mandar aqui também na própria descrição algum desses estudos como referência para vocês conseguirem ter acesso aí também, né? A Larissa falou, Henrique, nosso sistema nervoso influencia na decisão de compra? Como ele influencia? Bom, com certeza, né? Basicamente, o nosso processo decisório ele se inicia no sistema nervoso, né? Então, vamos pensar como se fosse uma linha do tempo, né? Talvez seja mais fácil assim. Pensa que você está chegando na loja, né? Então, primeiramente, qual que é a primeira coisa que acaba influenciando nessa jornada, né? Digamos assim? A sua atenção. Então, é importante que o estímulo do ambiente, né? No caso o produto, ou pensando em varejo, coisa do tipo, ele chame sua atenção. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que que ele chamou a atenção, você vai pegar ele na mão, digamos assim, você vai interagir com aquele produto, né, com aquele objeto, e e quando você interage, isso vai estar associado às suas memórias prévias, né? E uma coisa importante é memórias prévias vão de conotação afetiva ou positiva, ou negativa ou positiva. De maneira geral, nós observamos os estímulos do mundo a partir de duas maneiras, dois sistemas, digamos assim. Um que seria afetivo, que vai dar o valor, né, se ele é bom ou ruim para mim, e o outro que é mais cognitivo, né, que seria a questão de função, entre outros aspectos assim, mais da forma, digamos assim, dentre outras coisas. Então, ao julgar esse sistema através então você tem uma relação, um appraisal, digamos assim, que seria basicamente uma primeira avaliação, uma avaliação de contexto, a relação afetiva em relação a isso, depois uma questão de valorização, né, de valorização e tomada de decisão. Eu compro ou não, por exemplo, esse produto. Isso vai estar associado então ao meu processo sensorial, de atenção, de memória, de relação emocional e tomada de decisão, e assim por diante. Por fim, comportamento motor para pegar e fazer minha escolha, propriamente dita, né? Então, cada um desses aspectos eles estão relacionados com sistemas separados no cérebro, né? Por exemplo, desde a parte sensorial que está respondendo pela parte occipital do seu cérebro, até dos córtex visual, até no órbito frontal, como a gente estava falando agora há pouco, associado ao valor que você vai dar para aquele produto ou não, que isso vai estar associado às suas experiências prévias, né? Deu para entender mais ou menos? Sim? E aí, pessoal, também vocês têm mais alguma dúvida e tudo mais? Um aspecto... Opa! Um estudo também que é super famoso, né, associando a expectativa, né, e, portanto, e tomada de decisão, né, um estudo que foi produzido com um neurocientista chamado McClure, que ele mostrou como a expectativa ela consegue modular, por exemplo, a experiência propriamente dita, né, e, portanto, como como só respondendo aqui
Joart, né, basicamente. Aí vai depender do Guilherme. Guilherme do Cauê. Sabor e cheiro, o que você pode falar? Nossa, legal. É o seguinte, pessoal. Vamos pensar nos nossos ancestrais evolutivos, até os animais e assim por diante, né? Eles, principalmente, pensa no seu cachorro, no seu gato, por exemplo, né? Eles são grande parte das memórias, das emoções que eles sentem também estão vinculadas aos cheiros, né? Pensa com os sabujos, né? Que são aqueles cães que são rastreadores, né? Eles conseguem ter uma memória olfativa absurdamente forte, né? Então, por exemplo, uma coisa que... Então, assim, nós também temos em menor grau, né? Basicamente, uma memória olfativa muito forte. Então, assim, isso é muito primário, então, assim, super importante até em termos dos sistemas mais primitivos do nosso organismo, né, do nosso cérebro, então, e tem uma influência direta sobre as nossas capacidades emocionais, né, então sobre as nossas emoções propriamente ditas, né. Então eu conheço algumas marcas, por exemplo, que já estão criando gerar odores próprios para conseguir marcar isso de maneira mais clara nas pessoas, né. Então como eles ativam, basicamente? Bom, você tem certas estruturas que estão associadas ali no seu córtex olfativo, que está basicamente próximo aqui da sua cavidade, do seu crânio, né? Próximo na região aqui do nariz, né? E que estão associadas tanto à amígdala, e projeções que vão desse córtex, desse bulbo olfativo, que seria o seu órgão sensorial responsável pelos seus odores, né? Sentir os odores e transformar eles em sinais elétricos no cérebro, a gente consegue então passar projeções para a amígdala, né, que seria um centro emocional no cérebro, né? Antigamente se colocava que a amígdala era principalmente responsável por emoções negativas, né, porque o medo, ansiedade, coisas assim. Mas hoje se sabe que ela tem vários tipos ela contribui também a emoções positivas, né? E depois disso e a amígdala fica grudada no hipocampo, né? Que também seria uma estrutura altamente implicada no processo de memorização, né? E como a gente viu, né, esse processo a memória afetiva, por assim dizer, é tão importante para o processo decisório, né? Então essa é uma das maneiras que acabam sendo relacionadas. Deixa eu ver, alguém tinha feito mais uma pergunta aqui. A Júlia tinha feito uma pergunta lá em cima. Como a relação do indivíduo com a sociedade pode influenciar nas decisões? Ok. Bom, daria para entender um pouco melhor. Relação do indivíduo na sociedade pode ser bem amplo, né? Então, vamos tentar entender melhor essa pergunta. Bom, primeiramente, pessoal, alguns aspectos, assim, tem todo um campo da neurociência, da neuroeconomia, digamos assim, tem até um pessoal que fez um doutorado especificamente nessa área, que é relacionado à tomada de decisão social, né, digamos assim. Então, uma das coisas que a gente vê que é muito... Tem vários estudos mostrando, por exemplo, é que tem uma certa tendência ao ser humano ter uma conformidade social, né? Então, por exemplo, eles fizeram um estudo que colocaram uma pessoa, que eles pegavam, tinha um apresentador e uma plateia, né? Essa plateia tinha uma pessoa que chegava e colocava que era quem estava participando e o resto eram todos atores. Então o apresentador pegava, apresentava sei lá, a cor da parede aqui, ele falava, isso aqui é preto, né? Aí você dizia se você achava que era mentira ou verdade, né? E aí basicamente todos os atores diziam que era verdade, né? E a pessoa que estava lá para responder, que estava participando do experimento, ela olhava assim, esfregava o olho e falava, não é verdade, né? Mas assim, ele pegava e colocava que era verdade. A maior parte, por uma questão de conformidade social, deixava de confiar em si mesmo, digamos assim, e confiava no grupo, né? Duvidando de coisas que eram bastante claras que não era aquilo, né? Então, por exemplo, então esse é um dos exemplos de como a questão, sei lá, o ser humano em interação com outros grupos, ele acaba fazendo esse tipo de
modulando seus julgamentos, sua tomada de decisão e assim por diante, né? E também, aí você tem aspectos relacionados à personalidade, né? A gente falou de uma maneira bem simples, né? Se vocês pensarem bem sobre essa questão de como a gente pega as opções do ambiente, os estímulos, né? Digamos assim, os objetos, e atribui valor deles através de emoções, né? Isso fica memorizado pra gente, e aí isso acaba tomando, é assim que as nossas emoções acabam contribuindo para a tomada de decisão. Mas na prática tem um fator individual, né? A gente também tem uma pessoa que está ali valorizando isso, ou mesmo isso está associado à nossa personalidade, né? Então assim, e muito do que se constitui da nossa personalidade é em função das relações que nós construímos ao longo da vida e assim por diante. Vamos lá, Suelen está perguntando: poderia falar um pouquinho sobre o nosso inconsciente, emoções e gatilhos? Como nós nos apercebemos das influências negativas no processo de decisão? Bom, existem algumas tendências, né, que foram bem mapeadas pelo pessoal da economia comportamental, né, principalmente aí Daniel Kahneman e outros autores que seguiram os passos deles, como Dan Ariely também, que foram prêmios Nobel de economia, né? Mas vamos lá. Existem algumas heurísticas que são basicamente, por exemplo, a própria heurística do afeto, né? Basicamente que você utiliza, né, certos atalhos mentais ou, por exemplo, nessas memórias que a gente tem afetivas para conseguir pegar e tomar uma decisão, né? Isso você não ponderou todos os aspectos, qual o custo-benefício, assim por diante. Isso é muito caro, né, para economia cerebral, digamos assim, né? Demanda uma energia, um tempo, assim por diante. Então, o nosso cérebro ele fez algumas atalhos para conseguir economizar energia, digamos assim, né? Isso é muito importante, pensando que, apesar do nosso cérebro ter 2% do peso corporal, ele chega a consumir mais de 25% da nossa energia, né, que a gente consome todos os dias através da alimentação. Então, assim, por exemplo, alguns, alguns gatilhos emocionais que são meio inatos, né, podem ser, por exemplo, podem gerar certos comportamentos. Por exemplo, tem um estudo que eles fizeram na década de 60, mais ou menos, 50, que mostraram certos estímulos que geravam respostas emocionais e controlavam o comportamento. Então, por exemplo, desde animais, por exemplo, pegava um ovo desse tamanho, pequenininho, que é normal, e criaram uma cópia gigante dele, né? E o animal, o instinto do animal é ir lá e ficar em cima do ovo, menor. E ele ficava em cima do maior porque aquilo era muito mais chamativo para ele, assim por diante, né? Então, assim, da mesma maneira, certos um dos efeitos que nós temos na tomada de decisão é o, o chamado desconto, o desconto temporal, né? Por exemplo, o que você prefere? Ganhar, sei lá, R$ 10 amanhã ou ganhar R$ 30 daqui a 30 dias? E assim por diante, né? Então, as pessoas faziam essas perguntas várias vezes e algumas pessoas até entender mais ou menos quando é o turning point, assim, né? Basicamente, quando você sai de uma preferência para outra e eles conseguiram quantificar e mensurar o índice que está associado a esse desconto temporal de cada pessoa. E eles perceberam, por exemplo, que quando por exemplo, essa proposta era feita por uma pessoa altamente atraente, né? Isso também modificava a tendência, o risco, a pessoa se tornava mais, como é que posso dizer, mais ávida e o desconto temporal aumentava, por exemplo. Isso não acontecia quando pessoas menos atraentes faziam, especialmente em homens, né? Outra coisa que a gente viu, um estudo, né, que, por exemplo, existia uma diferença entre na hierarquia para, por exemplo, tomadas de decisão num jogo chamado Jogo do Ultimato. Como que é isso? Digamos que alguém faça a seguinte proposta para você: olha, eu vou jogar um jogo com você eu tenho R$ 100 para dividir entre nós dois. Eu proponho essa divisão do jeito que eu quiser e você diz sim ou não. Se você disser sim, nós dois ficamos com esse dinheiro, do jeito que eu dividi. Se você disser não, ninguém fica com nada, ok? E aí, basicamente, eu chego para você e falo: bom, R$ 90 para mim e R$ 10 para você. Você aceita? A maior parte das pessoas não, né? E então, assim, a gente fez um estudo no laboratório, né, com um neurocientista, que aliás foi um dos estudos do Pedro Calabres, né, um nosso colega de laboratório, que
que ele fez essa investigação avaliando, por exemplo, efeito da hierarquia sobre o processo de aceitação e os marcadores cerebrais associados a isso. Né? Então, assim, claramente tinha uma diferença ali entre pessoas que tinham, quando elas faziam parte por exemplo, uma pessoa jogava com quem, é o melhor exemplo, ela achava que estava jogando com o chefe dela e quando ela jogava com um cara que era do mesmo nível dela, em termos de hierarquia. Né? Eu não posso falar agora os resultados porque a gente não publicou o artigo, né? Mas assim, são vários aspectos que podem estar associados aí, que tem um mapeamento cerebral claro também, né? Estão perguntando aqui sobre TED e YouTube para indicar sobre as emoções. Sim, posso mandar também. Depois, Cauê ou Gui, se vocês puderem também ajudar com isso, pegar e a gente ver quais são as necessidades do pessoal, a gente pega e manda um material mais bem formatado aí. Tem dicas ou sugestões de gatilhos que funcionam melhor? Bom, alguns gatilhos que podem... Depende um pouco do contexto cultural e entre outras coisas, né? Então fica difícil te dar uma receita de bolo, faça isso, vai dar certo, né? Por exemplo, sei lá, por exemplo, faça isso sempre vai dar certo, né? Mas, por exemplo, alguns gatilhos que são bastante empregados, né? Por exemplo, reciprocidade, né? Quando você tende a dar alguma coisa para uma pessoa, ela, por exemplo, eu lembro de uma história de uma pessoa ele chegou num determinado ponto turístico e uma menininha veio oferecer para ele, melhor dizendo, né, um buquê de rosas para vender, né? A menina local, ele falou, não quero, tal, obrigado, né? Aí essa menina começou a acompanhar ele, né, no lugar e começou a contar toda a história da região, né, como se fosse fazendo sendo um guia turístico dele, né, contando qual era a história, o que era cada pessoa, o que era cada lugar. Aí no final, o que aconteceu? Ele comprou o buquê de flores, né? Então assim, isso é um dos gatilhos que é super importante, que é bem comum, né, em ações sociais. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco da poltrona, né? Como é importante você deixar a pessoa confortável, beber uma bebida quente, né? Mas não adianta você dar uma bebida quente no Brasil se tiver queimando. Provavelmente a pessoa vai recusar. Então dá um copo gelado de água, aí depois você dá um café quente para ela, porque isso também ajuda a pessoa a ficar mais receptiva, né? Tem questões... Bom, tem uma grande quantidade de vieses e também de gatilhos mentais que podem ser observados. Por exemplo, a questão, muito pessoal também que faz lançamento, tipo a questão da necessidade, você gerar aquele senso de urgência, né? E assim por diante. Então, isso são maneiras de você meio que ir fazendo uma modulação, um nudging, né? Como o pessoal fala até, para ajudar as pessoas a direcionar ou tomar a decisão do jeito que você quer, né? O comportamento delas, né? Vamos lá. Ami Bouvier falou: quando você fala sobre emoções aqui, você fala da diferença entre motivação e motivação, certo? Quais gatilhos exatamente estão sendo perguntados? Estou confusa, porque peguei o bonde andando. Bom, eu dei alguns exemplos aqui, mas sim, você pode pensar a emoção separada da motivação, né? Um dos modelos de trabalho bem comuns nessa ideia de também entender os sistemas de recompensa é o do Kent Barrett, que ele trabalha da seguinte forma. E é também como uma das coisas que eu baseei minha própria pesquisa, né? Você tem um sistema que é responsável pelo nosso querer, né? Que seria basicamente essa questão mais motivacional, né? Que também está associada à nossa excitabilidade, nossa propensão aí para gerar um comportamento ou uma ação, né? E outro sistema seria relacionado mais às emoções, né? Que seria basicamente prazer, desprazer, valência, né? Então, portanto, quanto que isso está a questão qualitativa do fluir ou da experimentar determinada situação. Percebe que você tem pelo menos 3 momentos, né? Um que eu estou tendo uma expectativa sobre o que vai acontecer, um que eu estou fruindo os resultados daquilo, da minha ação comportamental, tipo, sei lá, como vai ser o restaurante depois que eu comi, né? Ou quando eu dei a primeira garfada, melhor dizendo, né? E depois o aprendizado. Então, digamos assim, minha motivação estaria associada, eu quero ir nesse restaurante, né? Eu vou colar como meu prato de comida favorito, né? Isso vai gerar uma emoção que pode ser prazerosa ou desprazerosa, né? Valência positiva ou negativa.
e depois um aprendizado. Tá, legal. Esse aprendizado ele está sendo relacionado, ele foi bom ter ido nesse restaurante, e portanto eu devo continuar indo lá, ou foi meio ruim, né? Foi meia boca, tudo mais, né? E isso vai controlar meu comportamento futuro, né? Então minha tomada, então assim, percebe que o processo de decisão e as emoções estão envolvidas em cada parte do processo, né? E o que a gente, então assim, como você e onde a gente acaba usando esses gatilhos, digamos assim? Porque tanto as emoções como determinadas maneiras de entender o mundo ou articular nossas ações no mundo, elas têm uma parte que é mais que é inconsciente, né? E elas também influenciam o comportamento. Então essa é aí que está a jogada, digamos assim, né? Isso que é assim que acaba sendo influenciado. Porque na prática, né, e a gente está falando aqui muito na questão da tomada de decisão, porque ao longo da vida, o que a gente faz mais do que tomar decisões a cada instante, né? E como as emoções acabam sendo, como elas estão fazendo parte disso também, em todo momento, ok? A Tami está falando, a Tami Jeremias está falando aqui do gatilho da escassez, né? Por exemplo, você fala, olha, já está acabando a gente está lançando aqui uma promoção, ela está acabando já e ela vai ter, por exemplo, ela vai durar até daqui a 5 horas, entendeu? Escolhe agora, é uma mega oportunidade e assim por diante, né? Então isso é bastante utilizado para você trabalhar com essa sensação de urgência e assim por diante, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Como é que estão as coisas aí? Tá sendo muito legal conversar com vocês, tá sendo bem rico assim também, né? Eu também dou aula numa universidade para alunos de psicologia e é sempre muito legal quando também a turma interage, né? A gente está indo também agora para a transição para o EAD, né? Ou melhor dizendo, aulas presenciais online, né? Porque não é bem exatamente EAD, né? Não tem vídeos gravados, mas tá sendo uma experiência bem interessante aí também. Deixa eu ver se tem mais. Perguntaram aqui quais elementos você acha mais importante para uma venda, né? A Grazi Fantinel. Olfato, toque, visão, paladar. Olha, até pensando nesse aspecto que a gente estava trazendo, né? O Para você conseguir notar um produto, você tem que tirar atenção nele, primeiramente, né? Então, primeiro aspecto. Eu tento entender então que a visão é um dos mais importantes, né? Ainda mais hoje pensando nesse mesmo processo de aspectos visuais e assim por diante. Depende um pouco do produto, né? Por exemplo, se você vai no shopping ou alguns lugares, ou mesmo no aeroporto, né? O cheiro de certos alimentos, por exemplo, algumas castanhas cheias cobertas ali com caramelizadas, é de alguma marca, né? Vou falar aqui, vocês devem conhecer. Ela traz a atenção para as pessoas e isso é grande parte do própria estratégia de venda deles, né? Então, depende um pouco do seu produto, do seu contexto, mas eu diria que assim, 90% das pessoas elas são mais visuais, né? Então, isso acaba sendo, se você tiver que escolher, eu diria que essa é a principal entrada de informação, né? Mas, por exemplo, pensa numa loja de almofadas, né? Por exemplo, você tem um toque muito específico, isso também é super importante, né? Então, vai depender um pouco do lugar que você está, do tipo de contexto. Ok? Você acha que a escassez pela uma urgência diferenciada na tomada de decisão dos fatores cerebrais seriam mais significativos? Ok. E um spa. Tá. É, Vamos lá. Você acha. Eu acho que, em termos do. Então,
Eu acho que em termos cerebrais, né, digamos assim, da questão mais rudimentar, que seria basicamente a emoção, em termos cerebrais, as emoções não seriam muito diferentes. Né? É uma questão aversiva, né, e você quer lidar com aquela falta, digamos assim. Isso gera uma motivação, por assim dizer. Agora, na prática, eu diria que eles são codificados por sistemas muito semelhantes, né? Por exemplo, a sensação de que está faltando alguma coisa que eu preciso daquilo, assim como uh, uh, a senso de urgência também, eles acabam influenciando de maneira bastante semelhante. E eu acho que o que acaba influenciando em termos... Então, assim, provavelmente são fatores... sistemas cerebrais diferentes. Eu precisaria dar uma olhada para dizer isso com certeza, mas provavelmente são muito parecidos ou bastante coisa sobreposta, tá? Agora, eu não sei se eu entendi o resto da pergunta, né? Perfeito. Feedback negativo pode interromper o comportamento emocional, neste caso, vendas. Seria a compreensão de como o corpo assinala a sociedade? Daríamos então homeostase, por exemplo. Então, emocional, neste caso. Tá. Então, o feedback negativo ele geraria já provavelmente geraria, por exemplo, uma resposta emocional. Né? O feedback positivo e negativo geralmente está enquadrado nesse tipo de categorização. Né? E então, compreensão de como o corpo sinala a sociedade, daríamos homeostase, com certeza. Né? Então, a questão de... o problema é o seguinte, nem sempre a necessidade despertada ela está associada a uma questão de saciedade tal como, por exemplo, a beber água. Né? É lógico que isso, você está com muita fome, você vai no mercado, por exemplo, isso também geralmente vai alterar seu comportamento. Isso é repetido várias vezes. Agora, se você pensar a base desses mecanismos, sim, né? Tipo, como que você mantém seu organismo vivo, né? E aí você está falando de homeostase, mecanismos de função vegetativa, que são os mais importantes para a manutenção da sobrevivência. Tá? Um pouquinho. Porque, de fato, são assuntos bastante interessantes e eles conversam muito entre si. Né? Então, como integrar isso, às vezes, de uma maneira que seja... Bom, como eu transformo isso num acionável? Né? É uma certa... É complicado porque não tem uma resposta para tudo, né? Digamos assim, uma receita de bolo para tudo. Mas uma vez que você tem noção de como funciona o cérebro de maneira geral e entendendo sobre o seu produto, o que tipo de comportamento você objetiva criar, quais são suas metas, né? Entre outras coisas, fica mais fácil você entender e conseguir utilizar esses conhecimentos a favor de modelar o comportamento, ou então promover necessidade, urgência, acionar certos gatilhos mentais e também entender também como nós funcionamos, né? E também se blindar de certa forma para certas coisas, né? Por exemplo, aquela liquidação maravilhosa que você quer, que gera um senso de urgência de última hora, mas que você sabe que como você pode ser um consumidor mais consciente, digamos assim, né? Mas então é isso, pessoal. Já estamos aqui às 6h50, né? Agradeço muito, foi muito produtivo pela conversa com vocês. E é isso aí, por favor. Então, siga aí as páginas do Instagram, qualquer coisa. Também sigo aí passando material para vocês, né? Uma live sobre emoções e autismo. Engraçado, eu dou aula de autismo na universidade também, né? Eu que agradeço, tá? Então tá, pessoal. Um grande abraço, boa noite, se cuidem. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.